A paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Esta é a nossa oração sobre você neste momento. Em Êxodo, no capítulo 33, Moisés, rogando a Deus, no versículo 13, ele declara isto: Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Quando Moisés estava fazendo esta oração, ele rogava a Deus para que Deus fizesse ele conhecer os caminhos do Senhor. Porque todo filho de Deus deve orar fervorosamente para conhecer os caminhos do Senhor, conhecer o seu coração, propósito, sabedoria, princípios santos e até mesmo o seu sofrimento. Ao fazermos isso, chegamos a conhecer o próprio Deus, para que assim achemos graças aos seus olhos. Bem como também Davi, no Salmo 25, ele também roga a Deus, não apenas para livrar ele dos inimigos e perdoar os seus pecados, mas também de conhecer os caminhos do Senhor. Ele fala no versículo 4 assim: Faze-me saber os teus caminhos. Então, assim como Moisés, o salmista ansiava incessantemente conhecer os caminhos de Deus. É possível para nós conhecer algo das obras de Deus, como a salvação, milagres. O Salmo 103, no versículo 7, diz assim: Faz notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Mas nunca realmente conhecer a Deus ou entender os seus caminhos de uma maneira mais profunda. Os princípios da sabedoria, por meio dos quais Ele opera em nós e nos guia. Os princípios básicos para conhecermos os caminhos de Deus, segundo este salmo, são os seguintes. Primeiro, devemos ter um desejo sincero de conhecer os retos caminhos de Deus e a verdade da sua palavra. Segundo, precisamos estar dispostos a esperar em Deus todo o dia. Terceiro, devemos com humildade obedecer a Deus, ter sempre um caráter segundo a vontade de Deus e temer ao Senhor. Quarto, visto que o pecado é um obstáculo para que se conhecer a Deus e seus caminhos, precisamos abandonar o pecado e sermos purificados e perdoados. No Salmo 66, versículo 18, fala assim: Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Em quinto, contratempos na vida não são primeiramente um sinal de desagrado de Deus. Conhecer a Deus e seus caminhos pode resultar em sofrimento e perdas que, do contrário, não teríamos tido. O exemplo ímpar dessa verdade é o próprio Jesus, que obedeceu perfeitamente à vontade de Deus. No entanto, sofreu tristeza, traição e a cruz. O cristão que permanece na vontade de Deus deve contar também com isso, como podemos ler em Mateus, no capítulo 10, o versículo 24, que
Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Por isso, nós devemos compreender que nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, como herdeiros à salvação no Senhor, temos que entender que o mundo sempre vai militar contra a palavra de Deus. Ou seja, se nós entendemos que temos que andar com o Senhor, com Jesus, se queremos a salvação da nossa alma, se Ele é o nosso Senhor, então nós saímos de um reino de trevas, do pecado, e fomos libertos para o reino da luz de Jesus, porque as trevas é o império das trevas, e ali é algo que aprisiona a pessoa, né? Onde a pessoa ela é livre para escolher aquilo que ela quer, mas ela é presa nas consequências da sua escolha. Entenda bem, no reino das trevas do mundo, a pessoa é livre para escolher, ela escolhe, mas só que ela é presa às consequências da sua escolha. Por isso que muitas vezes as pessoas sofrem, não porque estão na presença de Deus, mas por causa das escolhas erradas que nós fazemos, e depois temos que quebrar este vínculo com o pecado para que possamos estar na presença do Deus Altíssimo, nos purificando de todo o mal. E o tema principal deste Salmo 25 é a maneira como Deus dirige o cristão fiel à sua sabedoria. Note aqui as seguintes verdades. Primeiro, Deus tem um plano para cada um de nós. Ele tem um plano, ele teve um plano para Adão, como nós podemos observar lá em Gênesis, no capítulo 1, 28, até o capítulo 2, 18 a 25. Deus teve um plano para Abraão, você pode conferir também em Gênesis 12, do 1 ao 3, quando ele chama Abraão. Teve um plano na vida de José, também quando leva José para o Egito, em Gênesis 45, 4 e 9. E seu povo, Israel, em Gênesis, no capítulo 50, 24. Deus tem um plano para cada um. Deus teve um plano para Jesus. Lucas 18, 31 nos fala isso. Teve um plano para Paulo e para os apóstolos. Deus tem um plano específico para cada um dos seus filhos, cada um de nós. E nós podemos ver, através da sua palavra, os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. O plano de Deus nos pode ser comunicado por meio extraordinário, tais como nós podemos receber essas revelações através dos nossos sonhos, através de visões, através de profecias. Quando nós estamos lendo a palavra, Deus fala conosco. Deus ele fala com cada um de nós. Porém, a maneira normal de ele nos guiar e comunicar a sabedoria é através da meditação, da leitura, da prática das Sagradas Escrituras. Como diz, e como está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E também por meio do Espírito Santo que está habitando em nosso coração. Em terceiro lugar, o plano de Deus para o cristão pode deixar de realizar-se caso a pessoa desconheça a palavra de Deus ou interprete erroneamente e tome decisões contrárias à vontade de Deus. E as convicções, os posicionamentos doutrinários básicos da Bíblia não estiverem solidamente arraigados em nosso espírito, cairemos no erro. Temos que ter muito cuidado ao lermos a palavra, ao observarmos
a palavra de Deus, temos que orar, temos que nos consagrar, temos que buscar a inspiração do Espírito Santo, porque o Espírito Santo hoje, graças a Deus, ele está em nós, ele habita em nós e ele nos ensina. E nós devemos estar examinando as Escrituras e compreender elas naquilo que Deus quer nos revelar, para a sua vontade ser sempre eterna em nossa vida. Em quarto lugar, uma área fundamental na direção do cristão é a sua santidade de vida, ou seja, uma área fundamental na direção que nós devemos seguir é a nossa santificação. Nós devemos procurar nos santificar, nos separar, pois Deus nos guia pelas veredas da justiça, como lemos no Salmo 23, o versículo 3, nas veredas da justiça. E essa palavra, esse ensinamento, esse conhecimento é para os que o temem. O conhecimento pessoal de Deus é a comunhão íntima com Ele, destina-nos a os que o temem e que repudiam o mal. Portanto, nós que andamos na presença do Senhor, temos que repudiar o mal, nos afastar do que é mal. Nós lemos no Salmo 24, o salmista fazendo uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Quem é que pode habitar na presença de Deus? E ele mesmo responde quando ele fala que aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro. O Salmo 25, ele vem trazendo outra indagação para nós. Senhor, ensina-nos o teu caminho. Nós queremos aprender, Quem aprenderá o teu caminho, Então, quando nós começamos a nos purificar, quando nós começamos a nos santificar, quando nós começamos a nos lavar na leitura da palavra, nós começamos a repudiar o mal, começamos a abandonar o pecado e mudar nossa trajetória de vida e caminhar em direção a Deus e caminhar em direção ao Altíssimo, conhecendo os seus caminhos, conhecendo a sua vontade, conhecendo o seu desejo, conhecendo aquilo que Ele quer, para que cada um de nós venhamos a viver em sua presença. Para quê? Para que a minha vida seja salva, para que outras pessoas também ouçam a palavra e o nosso testemunho mostre para aquelas pessoas que há uma solução, que há uma saída. E é para isso, meus queridos, que Deus quer nos trabalhar, quer nos treinar, para que juntos possamos limpar o nosso coração, limpar a nossa mão, aprender a caminhar com Deus, a estar na presença dEle, a observar tudo aquilo que Ele quer nos ensinar. O mundo hoje anda perdido em muitos caminhos, muitos conceitos. Está uma coisa terrível. Hoje em dia o que é moral não é mais, mudou-se o conceito de valores. Hoje em dia o imoral ele se tornou algo, se a gente vai, é complicado demais, é complicado. Só a misericórdia de Deus, só a misericórdia de Deus. Por isso, meus queridos, vamos orar, vamos clamar pela nossa família, vamos clamar em nosso trabalho, vamos clamar aquilo que nós estamos fazendo, vamos colocar diante de Deus, pedir: Senhor, ajuda-nos em nossa pequena fé a caminhar em Tua presença, ajuda-nos em nossa pequena fé a obedecer os Teus caminhos, a conhecer os Teus caminhos, a conhecer as Tuas vontades. Só o Senhor é quem pode nos ensinar, só o Senhor é quem pode nos ajudar. Amém? Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa estar tocando no coração deste meu irmão, desta minha irmã, e possa estar abençoando também toda a sua família. Apresento as suas necessidades, apresento, Deus, o seu caminhar na Tua presença, apresento, Deus, a Tua vontade na vida delas e clamo ao Senhor
intercedendo pelos meus irmãos, em nome de Jesus, para que a tua vontade ela venha a ser algo maravilhoso na vida de cada um, e que cada um possa compreender que apesar das dificuldades, o Senhor é com cada um deles, e que apesar de tudo que estamos enfrentando nesses últimos tempos, ó Pai, de nossas vidas, seja para glorificar o Teu nome, e prepara o nosso coração para esperar a Tua volta. Prepara-nos para que possamos endireitar os nossos caminhos, que possamos também estar guiando outros também a endireitar os seus caminhos, que possamos ser, ó Deus, como a luz, ó Deus, aqui na terra, para que outros possam ver a Tua glória, que sejamos um sal, que a nossa vida seja um tempero de alegria, de paz na vida de outras pessoas, que nós possamos levar pessoas à Tua presença para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, eu oro pedindo a Tua graça, a Tua proteção sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, que junto comigo me acompanha nessa jornada de aprender a palavra de Deus, e sua família, e tudo aquilo que o Senhor possa providenciar para ele, seja segundo a Tua vontade e a Tua graça. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Fica na paz, que Deus te abençoe.